Começou. Lamed Gimel, Lamed Beit, lá embaixo. 2, 4, 6, 8 linhas de baixo para cima. Ve'amar Rab Chanina. Akol bidei Shamayim, chutz mirat Shamayim. Tudo é Minas Shamayim, tudo vem dos céus. Fora Irat Shamayim, o temor aos céus. Da onde ele veio isso? Neymar, está escrito lá em Devarim. Ve'ata Yisrael Ma'ashem Elokecha Shoel Meimach Kim Leira. O que a Kadosh Baruch Hu pede para você, de você, irá. Somente irá. Somente o temor aos céus. 106. Então lá, desse passo que está falando que a Kadosh Baruch Hu pede de você, somente irá. O resto todo vindo em Minas Shamayim. Ah, mas será que irá Shamayim é uma coisa tão pequena para falar só irá? Peraí. Irat Shamayim Milta Zutrata, e ela é uma coisa pequena? Ah, Marab Chanina Mishum Rab Shimon Bar Yochai Anilo Kadosh Baruch Hu Beit Gnazav Ela Otsar Shirirat Shamayim. O que Kadosh Baruch Hu tem lá nos tesouros dele? Ele tem um tesouro, uma caixa, vamos dizer assim, de Irat Shamayim. Shenemar Irat Hashem Hi Otsaro. Irat Hashem é o seu tesouro. Então como é que você fala que Irat Shamayim é algo simples? Só Irat Shamayim? Se Irat Shamayim é algo que Kadosh Baruch Hu guarda com os tesouros. Fala como era, Legabei Moshe Milta Zutrata, aí. Para Moshe era uma coisa pequena. Para Moshe, que está falando em Sefer Devarim é todo um discurso de Moshe Rabbeinu. Moshe que chegou lá e falou que Kadosh Baruch Hu pede você somente irá, somente temor. Para ele era uma coisa fácil, coisa pequena. Yamar Rab Chanina Mashal Adam Shemevakshim Menu Kli Gadol Ve'shlo Dome Alav Kli Katan Ve'lo Dome Alav Kli Gadol. Como uma pessoa que tem vários utensílios, sei lá, a pessoa tem uma panela industrial e você vai lá e pede uma panela grande para você. Para você grande é desse tamanho, para ele grande é para 100 pessoas. Uma coisa. Vocês viram na Mishnah Modim, uma pessoa que fala 2 vezes Modim, mas tem que notar. A gente manda ele ficar quieto, porque a gente viu depois, parece que ele está rezando para como se pudesse falar 2 deuses. Marabzeira Kola Omer Shema, Shema, que Omer Modim, Modim Damei. Pessoa que fala Shema 2 vezes, é como se tivesse falado Modim, é a mesma coisa. Meiti vei, mas tem uma braita que fala o seguinte: a Koret Shema Vekofla Harei Meguna. Pessoa que fala Shema e repete Shema, a pessoa Meguna, ele está fazendo uma coisa ruim, desprezível, acho, como se traduz. Megunau derrave shatuk lomastakin lei. Então a gente falou na Mishnah que a gente manda ele ficar quieto, e aqui a gente viu que ele o quê? Só é ruim, é feio, não deveria ter feito. Então a gente chega a mandar ele ficar quieto, ou é uma coisa feia e a gente ninguém se mete? Vai falar como era, não está caché, não tem contradição. Hade amar milta, vetani lá, hade amar psuká, vetani lá. Aqui quando ele falou cada palavra, a palavra repetiu. E aí é feio. Você não precisa mandar ele ficar quieto. Agora, se ele fez Shema Yisrael Hashem Elokeinu Echad, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Echad, aí parece que ele fez para 2 diferentes. Aí tem problema. Mas talvez no começo ele não teve Kavaná, ele repetiu para fazer Kavaná de novo. Shema Yisrael Hashem Kavaná, você repete. Amalei, Chavruta Kalapleishma Miika. Alorash Minhag Shnoe Gadab Bachavero e Naega Selamakom Velo Ezer Vitfilato. Que isso, a pessoa vai. Como é que a pessoa não tem como é que se pode falar que a pessoa não vai ter Kavaná no Shema Yisrael? Você acha que ele estava pensando em quê? Você estava conversando? Iloch venda atei meikara, mechinan lei bemarzafta de nafcha ad mechevan datei. Marzavta de nafcha. O que é isso em português? A pessoa não deve virar
Mas aí a concentração está errada, intenção, rezar sem intenção. Se a pessoa não se concentra. Aí você falou, vai repetir, e golpeamos com macetas de ferreiro, até que se concentre de forma apropriada. Maceta de ferreiros. O quê? E golpeamos com uma cinta de ferreiras até que ele se concentrar. Quer dizer, dá o direito de repetir. o que ele está falando aqui, que quer dizer aqui é o seguinte: não é aqui, ele já estava começando a falar para você não, de acordo com a opinião dele, opinião daqui do Abaye. Abaye falou, parece, se ele não se concentrou, dá umas palmadas nele, porque não adianta ficar repetindo 10 mil vezes. Essa é a opinião de Abaye. Mishnah. Aomer Baruch Hatovim Areza Darachim Minut. Aquele que fala que te abençoe as pessoas boas é como minuto. Minutos são aqueles que vão contra a Kadosh Baruch Hu. Minutos são aqueles que se rebelam contra a Torá. Então, aquele que fala que Baruch Hatovim só os bons que abençoam a Kadosh Baruch Hu, isso é errado. Também as pessoas não boas podem abençoar a Kadosh Baruch Hu. A pessoa que está de Hazan e errou, יעבור אחר תחתיו ולא יהיה סרבן באותה שעה. Se a pessoa errou estava de Hazan e errou, vai outro pro lugar dele e fala Mishnah, não tem que ficar se recusando naquela hora. Tipo, ficar fazendo o corpo mole. Naquela hora você tem que, de uma vez que o cara errou, você não tem que ficar. Mecha no Matril, da onde ele começa, Mitchilat Abrachá, Sheta'azé, ao ver, a primeira opinião, da onde ele começa, da onde o outro, da Brachá que o outro errou. Zé over lefnei ateva, lo yani amen achar kohanim, mipnei ataruf. O veio Sham Kohen, Elahu lo isait kapal. Duas coisas falou aqui. Tem Birkat Kohanim, aquele que está de Hazan, não precisa responder amém, porque ele pode se confundir depois na continuação da Tefilá. Outra coisa que ele falou, se não tem nenhum Kohen, só aquele que está de Hazan, ele não vai subir para fazer Birkat Kohanim se só tem ele de Kohen. E se ele tem certeza que ele vai conseguir fazer Birkat Kohanim e voltar para onde ele estava da Tefilá sem se confundir, poderia ir. Bom lembrar que nessa época era tudo feito de cor. Deixa eu ver esse durinho que a gente tem hoje escrito. Fala Gumará, Fala Gumará, tem uma braita que fala que a pessoa que é chamada para ser Hazan, ela não pode também sair correndo para ser Hazan, não é igual a Torá. Se eu sair correndo, porque você parece que você fala, tá bom, para mim não tem problema, eu me garanto, posso rezar aqui por todo mundo. Vem, manda uma tarefa do Meletav Shir, no bom Melach, mas se ele não fala pelo menos uma vez, tem que fazer um charlatão. Aí parece que ele é um cozido sem sal. Vem Messarei Termidade, mas se ele também fala não demais, o negócio aqui é falar não uma vez depois disso. Se ele fala não demais, aí também é como se fosse um tafshir, um cozido com muito sal. Aí também já estragou de tanto sal. Como é que ele tem que fazer? Para Marishonai Saref Shniah, Meavev Bashlichit Poshet Draglav Yored. Primeira vez ele pode falar que não. Segunda vez ainda pode. Não fala que não, mas faz terceira vez. Você tem que ir para Bimá. Yored, porque antigamente o Bimá ficava mais baixo que o Kahal. Por isso que é Yored lá. Toda vez ele faz a linguagem de descer. Mais baixo porque Bimá Makim Karat Hashem. Das profundezas eu vou te chamar. Mudou não pode ficar em cima. Pra cá não pode ficar. Criatorá é diferente de Tefilá. Tefilá não fica isso. Pra Ashkenazim. Sfaradim acho que é diferente.
Sobe para ter não só no Sibi, em todos, quase todos os lugares de Farim que eu me lembro, sobe. Diferente. Discussão. Tanarabanan Shalosharuban, Caché, Umiltan Yafé. Três coisas, se tem demais é ruim, pouco é bom. E o que é? Aveloen, Seoru Melach Sarbanu. Fermento, não pode ter muito, senão estraga. Melach sal também não pode ter muito, senão estraga. E Sarbanut é você recusar, mas também nem tanto. Recusa só um pouquinho. Charme. Maravuna ta'abi shloshá ta'abi shalosh rishonot chudelerosh. Agora, se a pessoa já estava falando sobre o Hazan que errou, então Ravuna fala o seguinte: não é sempre que você vai começar da onde ele errou. Se ele errou nas três primeiras, aqui tudo a me dá. Volta para o começo. Bemsayot Chozel Leatachonen. De acordo com o Ravuna, é bom frisar isso. Se ele errou nas do meio, entre a Tachonen e o Shomer Tfilah, que são aquelas que se fazem rola, você volta para o começo das do meio, que é a Tachonen. Por quê? Aqui é diferente porque a gente tem Sidur. Se falou errado, a pessoa olha e lê. Se a gente errou, é que ele não acabou, não prendeu. Não ia. O cara errou e não. Travou. Fica tudo de cor. Hoje em dia, o cara errou, você dá um berro. Oh. Aí ele volta sozinho, não precisa. Ou não. Quer? Ou não. Se ninguém prestar atenção. Vamos lá. Rosela. Cadê onde é que estava? Não está com ele. Bácaro, né? Você devendo por certo, vergonha, né? O cara falando, você corrigir o cara. Não tem problema. Mas às vezes a pessoa tem até habitual. Às vezes é vício, tem que corrigir. Não, sei lá. O cara não vê quem está corrigindo, é só ver. Não por não ver. Não acho que o cara também é. Tem que agradecer, ué. Acho que todo mundo erra. A tendência inicial do ser humano é ficar com fome, mas fica chateado. Agora, se ele errou nas últimas, segundo Ravuna, ele volta para Avodar, etc. Então, para Ravuna, a regra de Ravuna é sempre quando ele errou, voltar para o início do conjunto, vamos dizer assim. Ravasi falou, as do meio não tem ceder. Mesmo que você lesse em outro ceder, sairia. Então, isso aqui não é como uma coisa só. Mati Brav Sheshed Meicha no Choser. E para onde ele voltaria? Mitchilat Abracha Sheta'ah. Então falou Ravasi, para Rav Sheshet, de acordo com Ravasi, seria voltaria para aquele erro. Não precisa ir para o começo, já está conhecendo. Outro que ele errou. Errou lá em pela Marchinim. Volta para o começo para o Tiuvta de Ravuna. E aqui é uma pergunta para Ravuna, que Ravuna mandou ele voltar lá para o começo. Amalach Ravuna responderia para você, para Ravuna todas as brachot do meio são como uma brachá só. É tudo um pedido, tudo com ceder, tudo com uma ordem, tudo com uma construção só. Errou uma, tem que voltar para o começo. A maravilha da Leolam, Ali Shaladam Shrochav, Lobe Shloshar. A Ravilda fala, a pessoa não pode pedir suas necessidades nem nas duas, nem nas três primeiras, nem nas três últimas. Ela bem saiu, só nas do meio. As brachot do meio são as brachot de pedir. As primeiras, a pessoa como um Eved, como um escravo que está falando, louvando o seu amo, vamos dizer. É assim que se fala? Seu amo. As do meio, ele está pedindo a recompensa, está pedindo o salário dele entre elas. As últimas é aquele que recebeu, tá se despedindo, está agradecendo.
Tinha uma vez um aluno que foi na frente da Tevá, quer dizer, ele foi para ser Hazan na frente da beleza. Ele estava prolongando muito a tefilá, demorando. Amrulei Talmidav, Rabbeinu Kamar Hana Huze. Falaram os outros alunos para Rabelezer, esse cara é demorado, hein? Amalaem, Klumari, Roder Moshe Rabbeinu, Dichtiv Bey, Etarbaim Yohayom, Etarbaim Alayla. Ele é bem mais demorado que o Moshe Rabbeinu, que o Moshe Rabbeinu ele subiu e ficou quanto? 40 dias e 40 noites. Shuvma Sebetalmid Echad, Shearaz Ifnei Ateva Bifnei Rabelezer. Tinha outro aluno que foi na frente da Rabelezer, o mesmo Rabelezer, outro aluno. Veio a Mekassera terminar e estava muito rápido. Abriu o leite, me dava Kamakassra no Zé. Falaram os alunos para ele: isso aqui é rapidinho. Amarei, Clube Mekassera tem Moshe Rabbeinu, ele não é fanalá. Ele é muito, ele não é tão rapidinho quanto Moshe, que Moshe quando rezou por Miriam, como é que ele rezou? Ele não é fanalá. Ele não é de Kadosh Baruch Hu, por favor, refanalá. Por favor, traga reforma para ela, acabou, esse foi a pessoa de Moshe. Terabelezer para duas coisas opostas trouxe a mesma coisa. Moshe Rabbeinu para Marav Yaakov, Marav Chista, qual a mesma coisa? Rachamim, Rachamim, Veroen, Tzarich, Leaz, que ele chamou. Falou Rav Yaakov para Rav Chista, aquele que pede pelo amigo dele, ele nem precisa falar o nome do amigo dele. Se ele está pedindo pelo amigo dele, aquelas pessoas sabem quem é. Shneimar, ele não é lefanalá, velou que ele era chamado de Miriam. Como Moshe Rabbeinu que falou para Kadosh Baruch Hu, ele não é lefanalá. Nem precisou falar o nome de Miriam. Essas são as brachot que a pessoa vai se curvar. Be'avot kelavasov. De acordo com o Rav Natan falou que uma vez perguntaram para o Rav Chaim sobre esse minhag aí de não falar o nome no Mishmerach. Ele falou que se soubessem quão grande é falar o nome, todo mundo ficaria quieto quando está falando o nome. Ele não apoiou muito esse costume de pensar, não. É no Mishmerach para os Cholim. Esse pedir que você vai pensar só no nome, você está falando só no Reforma Shema. Não é pedir outra coisa. Então, é isso que eu estou falando. O Rav Natan falou, eu perguntei, ele falou que o Rav Chaim, uma vez perguntaram para ele sobre esse costume de não se falar o nome no Mishmerach Sholim, e ele falou que não apoiou muito, não. É muito melhor falar. Né? Mas isso não tem nada a ver com você pedir Shido, qualquer outras coisas do teu amigo. Aqui está falando... Especificamente, não. Não? Tudo. Você vai pedir alguma coisa para mim, você não precisa falar o nome dele. Em geral não precisa. Aqui, ele narefá já tem o para ela. Então, na verdade, ele já tem alguma... na verdade não é dica, ele tá, já está na a filá já está direcionada, ele está falando que não precisa falar o nome. Então, se você for rezar, arruma alguém para ele, não sei o que. Talvez você não precisa falar o nome, mas assim, nada. Aí talvez, não sei, aqui, o exemplo que ele está tirando de Moshe Rabbeinu, aqui não tinha Moshe está direcionando a filá dele, só não está falando o nome. É diferente. Vamos lá. A pessoa se curva, a pessoa tem que se curvar. Be'avot kelavasov. Brachá de avot, começo e no final. Começo é no começo, final, magenavot. O que a gente faz hoje? Be'odaat kelavasov. Be'odaat é no modim. Modim no começo é modim, no final é tov shechol lechanel leodot. Vem balassuach basov kol brachá ou brachá. Se ele quiser assim, começar a se curvar no final de cada brachá, no começo de cada brachá, a gente fala para ele parar, eu não fazer isso. Maravilhoso ben Paz, maravilhoso ben Levi, maravilhoso ben Levi, Mishum bar Capra, idiot, como se chamar, idiotas, pessoas normais, comuns, como a gente falou. A gente sai no avot, no começo e no final, no modim, no começo e no final. Kohen Gadol Vetsof Kol Brachá ou Brachá. Kohen Gadol, de acordo com o nome de Baracapara que falaram aqui, Kohen Gadol ele se curvaria no final de cada Brachá. Ve'amelech
Tchilá kol brachá, o brachá, Vessof kol brachá, o brachá. E o rei, no começo de cada brachá e no final de cada brachá. Amar Rabi Yitzchak bar Nachmani Lididi. Falou Rabi Yitzchak bar Nachmani, falou para mim, Mefaresh liminei de Rabi Shlomo Levi. Eu explico o que falou Rabi Shlomo Levi de outro jeito. Hediot, como chamarno. As pessoas normais, como a gente falou, no Avot, começo e final, e Modim ficou no final. Kohen Gadol Tchilá kol brachá, o brachá. Kohen Gadol seria no começo de cada brachá. מלך כיוון שקרא שוב אינו זוקף שנאמר ויהי ככלות שלמה להתפלל וגומרי קם לפני מזבח השם יכרו על בריחיו. O rei, uma vez que ele se curva, ele não se descurva, entre aspas, até o final da brachá, como está escrito lá sobre o Shlomo, que ele começou a rezar, ויהי ככלות שלמה להתפלל, aí ele se curvou, e depois está escrito קם לפני מזבח יכרו על בריחיו. Ele levantou do mizbeach, levantou do que ele estava ajoelhado. Aí ele levantou. Ele levantou só quando ele acabou. Ele ficou ajoelhado a reza toda. Tanarabanam. Aqui existem 3 formas de se curvar. Kidá. Kidá é a pessoa que, com os pés retos, com as pernas retas, ele se curva. E Kidá aqui não é só se curvar, não era 90 graus, era, se curvava, botava a cabeça lá no chão. Isso aqui dá. O cara em pé botava a cabeça no chão. Os caras praticavam alongamento. Não era que nem a gente faz assim. E até o final. Não sei se todo mundo conseguia botar a cabeça no chão. Tinha um personal tênis de alongamento. Se alongava antes da reza. Criar, que a gente fala corim, criar. A pessoa colocava o joelho no chão. Se ajoelhava. Estachavá, quando a gente fala estachavim, eles ficavam completamente deitados no chão. Vamos lá. Tanrabanim. Criar seria, né? Que é que ajoelha. Não fica completamente. Mas lá no Beit HaMikdash, que falam do milagre, que todo mundo se ajoelhava e não sobrava lugar, eles se deitavam no chão. Corim, eles se ajoelhavam no Estachavim. Eles se ajoelhavam e depois deitavam completamente. No além, quando havia o nome Shem Meforash sair da boca do Kohen Gadol na hora da Avodá, todo mundo se ajoelhava e depois deitava completamente no chão e tinha lugar para todo mundo. Em pé estava todo mundo apertado. Não fazia isso? Essa é a lei da multiplicação do espaço. Tá na banana. Que dá alapaim. Que dá essa que a gente curva com o pé certinho. Shenemar, Bataquet Batsheva, Apai Martza. Ela colocou o nariz no chão, quer dizer, ela em pé. Que dá, criar al-birkaim. Criar é sobre os joelhos, ajoelhar. Shenemar, Michro al-birkav. Que ele se levantou, Salomão se levantou de criar sobre os seus joelhos. Que ele se ajoelhar. Shtachavá, Zopashut e Adaim Veraglaim. Ele fica completamente deitado. Shenemar, Avona ve'ani ve'imecha ve'achicha, Neshtachavot lach arza. Que a gente vai se Shtachavot, eu e os irmãos, vai se Shtachavot no chão. Então, Shtachavá é no chão completamente. Marav Chiaberei de Ravuna Chazina Leule, Abai Verava de Matzlui. Eu vi, falou Ravuna, eu vi Abai e Rava, de Matzlui, que eles estavam, quando eles caíam, eles não se deitavam completamente, e sim ficava meio que de lado, vamos dizer assim. Não ficava completamente esticado. Tanechada Coreia Beoda'a, Hareza Meshubach. Fala a Braita, aquele que faz, que se curva no Oda'a, no Modim, Hareza Meshubach. Ele é louvado. Vetaneida, Hareza Meguná. E outra Braita fala que ele é desprezível, quer dizer, não deveria ter feito isso. E a gente já viu na nossa Mishnah que no Modim a gente se curva no começo e no final. Fala Gemara Lokasha. Então vamos explicar. Nossa Mishnah a gente viu do Modim da nossa Midah. Aqui a Braita está falando do Modim de Rabanan.
Essa braita está falando do Modim de Rabanan, o Modim da Hazara. Que quando o Hazan está falando um Modim, a gente fala outro, aquele que está ali na parede. Esse Modim não, esse Modim de Rabanan, que uma braita fala que quem se curvar nele também é louvável, e outro fala não, é desprezível. Então que é? Locacha. Rabedchlau leva só. Esse que é louvado é esse que se curva no começo, e esse que não é que se curva no final. Rava cara. Do Rabanan. Tudo do Rabanan. Rava cara Beodat que lava sof. Rava ele se curvava no começo e no final. Abre Rabanan, falando para Rabanan, Maika Abid Marachi, por que você faz assim? Amaleu, Chazina de Rav Nachman de Kara, de Chazina Lei, de Rav Sheshet, de Kaavidacha. Eu vi que Rav Nachman fazia assim, Rav Nachman falou que viu Rav Sheshet fazia assim. E a Tânia, tem a Braita que fala, Coreia, Beodaá, Harei Zomeguná. Mas aí perguntaram para ele, mas tem essa Braita que fala que não pode. Como é que você faz isso no começo e no final? Então a Gemara fala que na verdade não é sobre nada sobre Modim de Rabanan, do começo ao final, e aquele que não pode, aí Beodá Shebe Alel. É no Alel. No Alel a gente tem também o Odu, aquele que se curva no Alel, esse está errado. Tânia Coreia Beodá Obedá Sherelez Remeguná. Tem outra Braita que fala que aquele que se curva no Odá e no Alel, no Modim e no Alel. Que Tânia aí Beodá de Bricat Amazon. Qual seria essa segunda Odá? De Bricat Amazon, no Delechá. Então aquele que se curva no Alel ou no Bricat Amazon, esse está errado. Mas não aquele que se curva no Modim de Rabanan, nem no começo nem no final, porque a gente viu que Rava se curvava no começo e no final. No Modim no começo, Baruch Eladaot, se curvava de novo. Então assim fazia Rava, hoje em dia a gente só se curva no começo, né? Vamos lá, Mishnah. Amit parel veta'a siman ra lo, vem shliach tzibur siman ra lesholchav. Pessoa que estava rezando e errou, é um sinal ruim para ele. E se ele estava de shliach tzibur, se ele estava de Hazan, é ruim para todo mundo que está lá dentro também, todos aqueles que mandaram ele ser. Mipnei shulchosh al-adam kemoto. Tem uma regra que fala que o shaliach da pessoa é como ele próprio. Então, o shaliach da pessoa como ele próprio é como se você botou lá um shaliach tzibur. Shaliach tzibur é enviado da congregação. Se você colocou um shaliach lá para rezar por você, é ruim para você também, se mandará para todo mundo. Amru alav Rav Chanina ben Dosa she'amid parela cholim. Rav Chanina ben Dosa ele rezava sobre os cholim, pedia refuá para os enfermos. Ele falava que esse vai viver, esse não tem jeito. E aqui fala os Rishonim, não que ele falava que esse vai morrer, ele só não olhava para o cara e falava. Quando ele ia pedir para fazer uma para ele falava: não dá. Amru lo minai natayodea, de onde você sabe? Amalaem mishkurat filat befi, yodea nisheu mekubal. Veimlav, yodea nisheu meturaf. Se eu consigo falar o nome dele, na minha tefilá, se eu consigo rezar por ele, quer dizer que eu sei que ele vai conseguir estar numa boa. Agora, se você fala o nome dele e fica preso, eu não consigo falar o nome dele, porque eu sei que esse não tem mais jeito. Fala Gumará. Hay amarav Chia, amarav Safra, Mishum Chad, Debe Rebi. Falou Rav Chia, falou Rav Safra em nome de um que estava no Beit Midrash Rebi, Beavot, Ika, Dematnila, Abraita, Amitpalel Sarich Shechaven Libo Bechulan, Veimano Yachol Lechaven Bechulan Yechaven Libo Ba'achat. Sobre a brachá de Avot, a primeira brachá do Amidah, tem a Braita que fala o seguinte: aquele que está rezando, ele precisa ter kavaná em toda a reza. E se ele não conseguir ter kavaná em toda a reza, pelo menos de uma ele precisa ter kavaná. E qual é essa que está falando? É a brachá de Avot, é a primeira brachá inteira, até do primeiro Baruch até Magen Avot. É a brachá de Avot, essa brachá é o mínimo que ele precisa ter kavaná na Amidah. Amru alav Rebbe Chanina, a gente viu na Mishnah que falaram sobre Rebbe Chanina, que ele falava sobre os cholim, conseguia falar ou não conseguia falar. Minah hanemilei, marav shomelei, videi amar kraborei nitzvataim, shalom, shalom, rachok brakarov, amar Hashem refativ. Tem um passuco em Yeshaya que fala o seguinte: Borei nitzvataim, a ele falou o seguinte: Borei de bari, de segurar. Bari,
a pessoa está curado. Mas se ele tá se ele consegue falar, se a boca dele, Barid Sfatayim, não de Boreia, ele já mudou um pouco o estudo. Se a boca dele ele consegue falar, Sfatayim, Shalom, 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 Shalom pro que está longe, pro que está perto, Amar Hashem Refativ. Então ele vai ter refuá. Se ele não, então não ia ter. Assim falou. Daí tirou o estudo. Marab Chia Barava, Marab Yochanan, Kola Neviim, Kulam, Lo Nitbeu Ela Lemesi Beito Letramid Chacham, Leose Parakamat Letramid Chacham, Ulemeanet Al Mecham Nechasav. Aval, Talmidei Chamim Asman, falou Rab Chia Barava, falou Rab Yochanan. Todos os Neviim, todos os Nevoot que tem dos Neviim, todos os Nevoot que fizeram os Neviim, as Nevoot foram para quem? Para aquela pessoa que as brachot das Nevoot dos Neviim são para quem? Para a pessoa que casa a filha dele com o Talmid Chacham, ou aquele que Parkamatia faz o quê? Faz negócios para sustentar. Aquele que sustenta o Chacham, ou aquele que te dá um proveito para o Chacham dos seus bens. Mas para o próprio Talmid Chacham, não são as Nevot que foram os Nevim que falaram, não são os brachot dos Nevim, e sim o que? Ain lo tire Elokim julatcha yaseh lemechakelo. Ain lo tire, olha o Rashi, Ain lo ratá, lo niret velo niglet leshum naviv. Para o que é mais? Para o próprio Talmid Chacham, fala então, lá em Yeshaya, que nenhum olho nunca viu, quer dizer, nenhum navio conseguiu ver o que Kadosh Baruch Hu vai dar para o próprio Talmid Chacham, é muito mais. ואמר רב חייא ברב אמר רבי יוחנן כל הנביאים כולם לא נתבעו אלא לימות המשיח אבל לעולם הבא אין לא ראתה אלוקים זולתך. Tem uma discussão, fala que na verdade as nevoot é para quem? Sustenta o Chacham, dá filho para casar com o Chacham, etc. E o que você fala que o Kadosh Baruch Hu vai dar mais que isso? É para o próprio Talmid Chacham. E o outro fala que é diferente. Isso que os Neviim fizeram, as nevoot de Neviim, as brachot dos Neviim é para quando tiver Mashiach. Mas para o Olam Abá, depois de Mashiach, então aí vai ser muito mais. Nenhum olho jamais viu o que o Kadosh Baruch Hu vai dar. O Pliga de Shmuel, e tem discussão entre eles, com Shmuel, Damar Shmuel, En ben Olam Hazeh lemot Mashiach, ala shibud malchuyot bilvad. A única diferença entre, falou Shmuel, de acordo com Shmuel, a única diferença, a gente acaba o aqui. A única diferença entre Olam Hazeh e os dias de Mashiach é Shibut Malchuyot. Shibut Malchuyot quer dizer se a gente vai estar na mão do reinado, de um reinado estranho. Quer dizer, opressores. Ou se vai ter, se vão deixar a gente estudar a Torá tranquilo, não sei o quê. Então, para Shmuel, não tem diferença entre Olam Hazeh, esse mundo, e Yemot HaMashiach, os dias de Mashiach, só isso. A única diferença é que não vai mais ter opressão para Israel. Você não vai estar na mão de um reinado estranho. Não vai estar perdido nos reinos. Quer dizer, não vai dar. Isso para Shmuel. Mas na verdade, para Shmuel, vai continuar também a Yemot HaMashiach. Vão ter pobres, vão ter isso, vão ter aquilo, vão ter tudo. Isso é a opinião de Shmuel. Shenemar, que não é Evion Mikarevares, que não vai deixar de ter Evion, vai deixar de ser pobre na terra. Amar Rab Chia Barav, Amar Rab Yochanan, Kol Hanevim Kulam Lo Nitbeu Ela Lebalei Teshuvah. Falou Rab Chia Barav, falou Rab Yochanan. As brachot que tem nas nevoot dos profetas é para quem? Para os Balei Teshuvah, para as pessoas que fazem Teshuvah. Mas para os Tzadikim Gmurim, mas para aqueles que são Tzadikim Gmurim, aí é muito mais. Aí, Ain lo ra'ata Elokim zlatcha. Ninguém nunca viu tudo que vai acontecer. O Pliga de Rabebal parece que tem uma discussão entre ele e Rabebal, por quê? Yamar Rabebal, Makom Shebalei Teshuvah Omdim Tzadikim Gmurim, Einam Omdim. O lugar que o Balei Teshuvah, que a pessoa que faz Teshuvah, ele está em pé, o Tzadik Gamur não consegue ficar lá. Sheneemar, Shalom Shalom Rarachok Velakarov. Lakarov Rarachok Baresha Ve'ad Lakarov.
Primeiro está escrito no Passuco Shalom, Shalom Rarachok para o que está longe, depois para o que está perto. Então parece que primeiro Shalom para quem está longe, aquele que está longe está no lugar que o tzadik não ficaria. Rabi Yochanan Amalach. E Rabi Yochanan ele explica isso de outro jeito. Tá bom que Rabi Abau falou, o lugar que os Balei Teshuvah eles estão, tzadikim gorim não ficam. E ele trouxe essa prova do Passuco Shalom, Shalom Rarachok Barakarov. Primeiro dando Shalom para quem está longe, depois para quem está perto. Fala o Rabi Yochanan, o que é longe, o que é perto? Longe das Averot, perto das Averot. Falou, Amalach. Mas Rachok, Rachok, Midvar Averá, Meikara. Rachok é aquele que sempre teve longe das Averot, é o Tzadik Gamur. Karov, mas Karov, Karov, Midvar Averá, Ventrach Mimeno. Rasta. Desculpa, Mimeno, até aqui. Perto é aquele que estava perto das Averot e depois ficou longe e se afastou. Então, para Rabi Yochanan, na verdade, o primeiro Shalom não foi para os Balei Teshuvah, foi sim para os Tzadikim que sempre estiveram longe da Averá. Hastamai Ain Lorata. O que seria então? Esse que o olho nunca viu. Qual seria essa brachá para quem seria? Amar Mesham Elevi. Zeyaina Meshumar Be'anavá Mishedu Mebereshit. E qual é essa brachá? É o vinho que é guardado das uvas dos 6 dias da criação. Rabi Shmuel bar Nachman Amar Ze'eden Shelo Shalta Bo Ain Kol Briah. E Rabi Shmuel fala que não. Isso aqui é o Éden, que nunca ninguém viu. Shema Tomar Adam Reshon Echanaya. Se você quiser me perguntar onde estava o Adam Reshon, Bagan, ele estava no Gan. Shema Tomar Hugan, o Eden. Se você quiser falar que Gan é Eden, Gan Eden é a mesma coisa. Tamudomar tem um passuco, Meforash lá em Bereshit que fala o quê? Venar Yotzeme Eden, tem um rio que saía do Eden, Leashkot et Gan. E ele dava de beber para o Gan. Gan Lechud, Eden Lechud. O rio saía do Éden e dava de beber, entre aspas, para o Gan. Então, Éden é uma coisa, Gan é outra coisa. E Éden é um lugar que está guardado para os... É esse lugar que está guardado. Para quem? Aí tem discussão. Tem gente que fala que esse lugar está guardado para Tzadik Gamur. Tem gente que fala que esse lugar está guardado para Olam Haba. Tem gente que fala... Aí essa discussão que a gente teve aqui. Tan Rabanan, Maaseh Shechalab no Sherabe Gamliel. Chegaram Shnidam Nechamam, Tamidei Chamim Etzel, Rabi Hanina ben Dosa, Levakesh Alav Rachamim. Tem uma vez que ficou doente o filho de Rabi Gamliel. Não sei se era Rabi Gamliel. É? Filho do Rabi Gamliel. Ficou doente, vieram 2 Rabi Chamim para Rabi Hanina ben Dosa pedir para ele rezar pelo filho de Rabi Gamliel. Keman Shera Otam Ala Lealiyah, o Bekesh Alav Rachamim. Uma vez que ele viu eles, ele já subiu e rezou lá por eles. Depois ele desceu e falou: pode ir que já saiu o já saiu o quente, quer dizer, ele já está bom. Pode voltar que ele já está bom. Quando eles chegaram, ele desceu, já tinha rezado, falou: pode voltar que ele já está bom. Amoruló, Vechinaviata. Será que você é o quê? Você é profeta? Como é que sabia? Amaraim, não navia no ri, pelo bem navia no ri. Eu nem sou profeta, também não sou filho de profeta. Ela Mekublani. Assim eu recebi. Im Shgurat Filati Befi, Odeani Sheu Mekubal. Leim Lav, Odeani Sheu Meturav. Eu sei que se eu conseguir rezar, é porque ele já melhorou. Se eu não tivesse conseguido fazer Kavaná e rezar, falar o nome dele e tal, aí eu falaria que ele não ia ter jeito. Yashuvu, Vekatu, Vechivnu, Otasha'a, Keshebal, eles pegaram o quê? Eles olharam exatamente qual era aquela hora e voltaram, porque talvez eles demorassem um pouco para chegar lá. Eles viram qual foi o momento que ele rezou. Keshebal, Estermagamriel, Amalaim, Avodá. לא חסרתם ולא הותרתם, אלא כך היה מעשה באותה שעה חלצתו חמה. Quando ele chegou lá, eles viram que foi no mesmo exato momento que ele conseguiu rezar, no mesmo momento que Rabi Hanina ben Dosa rezou, desceu e falou: ele já está bom, foi a hora exata que ele ficou bom.
fechar lá no Maim Listot, e pediu pra gente água para beber. Fechou, e aí ele já estava bom e pediu água para beber. Esse é filho de Rabi Gamliel. Fechou, mas Rabi Hanina ben Dosa, outra coisa que aconteceu com Rabi Hanina ben Dosa, Shalach de Limod, Torá et Rabi Yochanan ben Zakkai, que ele foi uma vez estudar a Torá com Rabi Yochanan ben Zakkai. Bechalab no Rabi Yochanan ben Zakkai, e o filho de Rabi Yochanan ben Zakkai ficou doente. Amar lo Hanina bni, be'akesh alav rachamim v'chie. Rabi Yochanan ben Zakkai falou para Rabi Hanina ben Dosa, pede para ele para que ele viva, quer dizer, pede para Kadosh Baruch Hu, reza para Kadosh Baruch Hu para ele ficar bom. Ele botou a cabeça dele entre os joelhos, assim, no movimento tipo de cócoras. Ela botou a cabeça no joelho, pediu, fez, rezou e ele ficou bom. Amar Rabi Yochanan ben Zakkai, Ilmalei Tiach ben Zakkai, et Rosho ben Birkav, Kol hayom kulo lo hayu mashgichim alav. Rabi Yochanan ben Zakkai falou sobre ele mesmo. Se eu tivesse colocado a minha cabeça no meio do joelho o dia inteiro, eu não ia conseguir isso. Rabi Hanina ben Dosa conseguiu. Abrala estou, a mulher dele falou para ele, Bechi Hanina gadol mimcha. Porque Hanina é maior que você ensina a Torá para Rabi Hanina ben Dosa. Abrala, lav, não. Ela o domek eved ifnei amelech, vanidu kesal ifnei amelech. Ele é como um escravo do rei, e eu sou como um ministro do rei. Quem está mais perto do rei? O ministro é mais importante, mas o escravo do rei, ele está sempre na casa do rei. Ele está sempre ali, ele está sempre cuidando da cama, está sempre entrando no quarto do rei, está ali mais dentro. Então, por isso, Rabi Hanina ben Dosa. Pois é. Já está lá, já está botando sapato e vai falando. Amar Rabi Chia Barava, Amar Rabi Yochanan, Ali Tfalel Adam, Ela Babait Sheisham Chalonot. A pessoa tem que rezar onde tem janela. Por que isso? Falou Rashi. Chalonot, Shekorvim, porque isso aqui faz com que a pessoa tenha kavaná. A pessoa vai olhar para a janela e vai olhar para o céu e vai ter kavaná. Sheneemar, Vechavin, Ptichin Lei, Balitei, Neged Yerushalayim. Que lá em Daniel fala que ele tinha uma janela aberta na direção de Jerusalém. Ele olhava e tinha kavaná. Amar Rav Kahana Chatzif Alai Madematri Bebekata, aquele que reza no vale que ele consegue olhar, ou que ele está em algum lugar que é fechado, por exemplo. Amar Rav Kahana Chatzif Alai Madeparish Chataya, ele fala que isso é bom. Daquele que reza no vale, acho que é bom. Por quê? Porque é um lugar que ele consegue também quebrar o coração dele. Isso ele falou. Amarav Kahana, Hatzi Falai, Mandemefarish Hataya, Shenemar, Ashrei Nasoi Pesha, Kisui Hatá. Aí bom também é aquele que fala dos seus Hataim, quer dizer que ele consegue se confessar, vamos dizer assim. Como está escrito lá em Teilim, Ashrei Nasoi Pesha, Kisui Hatá, aquele que fala sobre os seus Pesha e Hataim, são dois pecados, pecado sem querer e pecado de propósito. Adran Allah Renuvdim, Hazak Umaru.